E aí, pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem em casa. Olá, começaremos aqui falando sobre ondas sonoras. O som, a onda sonora, é uma onda mecânica, é aquela onda onde se precisa de um meio material para se propagar e não se propaga no vácuo. Som também é uma onda longitudinal, vibra e se propaga na mesma direção. Vibração paralela com a propagação. Velocidade padrão do som no ar é de 340 metros por segundo. Velocidade do sólido é maior que a velocidade do líquido, que é maior que a velocidade do gás. Quando o som muda o seu meio de propagação, que chamamos essa mudança de refração, exemplo do meio gasoso para o líquido. Quanto mais denso é o meio, mais rápida é a velocidade. Classificação das ondas sonoras. Infrasom. Ondas mecânicas em que a frequência é inferior a 20 Hz e essa frequência não pode ser ouvida pelo ser humano. No entanto, existem alguns animais que emitem e ouvem esse som nessas frequências, como o elefante, o cachorro e o morcego. Ultrassom. São ondas mecânicas que possuem frequência superior a 20.000 Hz. Nesse caso, o som também não pode ser ouvido pelo ser humano e o ultrassom é muito utilizado para exames clínicos em navios e etc. Sons audíveis. Sons com frequência acima de 20 Hz e abaixo de 20.000 Hz são aquelas que podem ser captadas pela audição humana. Aqui nós temos alguns tipos de fontes sonoras que o meio de propagação delas são por ondas mecânicas, tá? Tem que ter um meio mecânico para ter essa propagação. Então nós temos violão, guitarra, violino, tipos de instrumentos musicais. Reflexão de ondas é o fenômeno que ocorre quando uma onda incide sobre um obstáculo e retorna ao meio de propagação, mantendo as características da onda. Por exemplo, quando eu emito o som, ele bate em um obstáculo e volta ao emissor. Eu emiti o som, bateu e voltou ao emissor, mantendo as mesmas características da onda. Olá pessoal, então vamos lá para a primeira atividade. Atividade 1. Quem nunca ficou admirada, até mesmo com medo de observar a sequência de relâmpagos. Daí aqui tem a sequência de relâmpagos, tá? Daqui tem uma explicação, uma breve explicação, falando que cerca de 100.000 relâmpagos se formam todos os dias no nosso planeta. Seu processo de formação está relacionado ao processo de eletrização e polarização das cargas elétricas, tanto das nuvens quanto na região do Solo abaixo, assim por diante. Quando isso acontece, o ar normalmente é um bom isolante, tá? É um isolante elétrico, torna-se condutor e uma violenta descarga elétrica surge em questão de milésimos de segundo. Então, de isolante, ele se torna condutor, ele conduz toda essa eletricidade. Como sua potência é muito alta, em ordem de 100.000 watts, o ar em torno da descarga elétrica atinge temperatura de cerca de 30.000 graus Celsius, tá? Em cerca de microsegundos. A expansão incrivelmente rápida do ar aquecida gera uma onda sonora supersônica que pode ser escutada a quilômetros de distância e é o trovão, tá? A expansão incrivelmente rápida do ar aquecido gera uma onda sonora supersônica que pode ser escutada a quilômetros de distância, que é o trovão, beleza? A partir daqui, vamos para o exercício. Daí você tem aqui, ó, suponha que você ouça um trovão de 6 segundos após a observação do relâmpago que originou considerando a velocidade do som no ar. A velocidade do som no ar
340 metros por segundo, tá? Velocidade da luz é essa. Determine a distância. O que ele quer aqui? A distância. Então, nós temos que achar o quê? A distância da propagação. Eu quero a distância dela. Daí eu tenho a velocidade e o tempo. Tenho que achar a distância. Daqui é uma conta básica. Daí eu faço aqui uma relação. A cada 1 segundo está se propagando 340 metros por segundo, certo? Então, a cada 1 segundo, 340 metros. 6 segundos, quanto se propagou? Beleza? É isso que devemos achar. Daqui eu faço o quê? 6 vezes 340 e divido por 1, porque eu vou isolar quem? O metros, o que eu quero achar. Então, eu faço só 6 vezes 340. 6 vezes 340, 2040. Acabou o exercício, beleza, pessoal? Olá, pessoal. Na atividade 2, abordaremos essa parte aqui da reverberação, eco e absorção sonora, tá? Daí você tem aqui uma leve introdução. Quando a sala está vazia, nós escutamos o som emitidos na forma mais prolongada, e o que não acontece quando ela está repleta de alunos. Parece até um murmúrio, não é mesmo? Isso acontece porque os sons emitidos refletem várias regiões da sala, alcançando nossas orelhas em instantes ligeiramente diferentes, gerando essa persistência auditiva, conforme ilustrado ao lado. Daí você tem aqui, ó. Vamos analisar aqui pela figura, que é bem mais fácil, ó. Você tem um menino, ele emitiu o som encontra obstáculos, o eco encontra obstáculos e volta ao emissor. Então, anotei aqui para vocês, ó, reverberação, a forma na qual o som se propaga e encontra obstáculos, tá? É a reverberação. Daí você tem o eco. Vamos lá, analisando mais algumas partes. A reverberação ocorre porque o sistema auditivo humano não distingue dois sons em um intervalo menor que 0,1 segundos, um décimo de segundo. Anotando tudo isso, vamos para o exercício. Pessoal, agora vamos lá analisar o exercício. Tem aqui o menino, emissor, tá? Ele emite o som, bate e volta para o emissor. Nesse caso, o que vocês farão? Tá vendo, ó? 2. O valor do espaço é dobrado, tá? Sai do emissor e vai até o obstáculo, sofre reflexão e retorna à fonte. Sai do emissor, vai até o obstáculo, sofre uma reflexão e retorna à fonte. Beleza? E eu quero saber o que? A distância. Eu venho aqui, ó. Como o valor é dobrado, eu coloco aqui 2 vezes a distância, igual o valor do som no ar vezes a variação do eco. Beleza? Daqui é só substituição, ó. 2 vezes a distância é igual o valor do som no ar, como nós vimos, é 340 metros por segundo, vezes quem? A variação do eco, que eu mostrei lá, que é 1 décimo, ou 0,1, tá? Daqui é uma conta simples. Eu tenho que isolar quem? A distância, beleza? Tem que isolar a distância. Daqui, o que eu faço, ó? Distância é igual 340 vezes 0,1 dividido por quem? Por 2, que é igual a 17 metros. Beleza, pessoal? Vamos lá para a última questão, tá? Fala sobre a frequência. Aqui tem um cavalete fixo. O orifício da caixa e o esticador. Ele fala
para produzir som nesse instrumento. Aqui a questão relativamente é sobre você ter aqui o L, que representa os valores aproximados, o F, os valores aproximados do som do grave e do agudo, e a nota aqui na direita, tá? No meu canto está na direita. Então tem a nota Dó, daí tem o som grave e agudo, e tem o L, que seria o comprimento em metros. Da primeira, a letra A fala sobre o que? Calcule a razão aproximada, R1, entre as frequências do Dó mais agudo e o Dó mais grave. Esse intervalo musical corresponde a 1/8. Então, que é o quê? Que é a razão. O que é a razão, pessoal? Razão é divisão. Então, isso se tornará uma fração, tá? Então, tem que fazer uma divisão. São dois valores que dará uma divisão. Se torna uma fração e dará uma divisão. Então, você tem que pegar o quê? O Dó mais agudo e o Dó mais grave. Na B, calcule a razão. Todas são a razão. Então, é só ver aqui na tabela e substituindo os valores, tá?